sejam bem-vindos ao Pode Conectar Carreira à Frente, a sua mentoria de carreira em cada episódio. Eu sou a Paula Schuber e esse podcast é para quem olha a sua carreira sempre à frente. E hoje estamos aqui com uma mega convidada, aliás, eu falei que ela que vai acabar me entrevistando, porque ela tem o seu podcast também e a gente vai falar bastante sobre isso, mas estou super feliz dela estar aqui, vou contar um pouquinho, vou dar um spoiler aqui de quem é ela, para depois ela contar ainda com mais profundidade sobre ela e sobre a sua carreira. Então, a gente tem a alegria de receber aqui uma executiva que representa exatamente uma visão de futuro, transformação e liderança humanizada. Nossa convidada é Silvana Pampu, ela é Business Partner General Manager Latam da Renault Group, fundadora do Connect Executive Hub, conselheira, investidora anjo, gente, olha que legal, investidora anjo e uma das vozes mais influentes quando falamos sobre inovação, cultura e desenvolvimento dentro das organizações. A trajetória da Silvana é marcada por uma combinação rara entre visão estratégica, coragem para transformar ambientes complexos e uma profunda paixão por pessoas. Com mais de 20 anos de experiência em empresas multinacionais, ela liderou grandes movimentos de transformação cultural, inovação organizacional, desenvolvimento de lideranças e estratégias do futuro do trabalho na América Latina. Na Renault, a Silvana participou ativamente de processos extremamente relevantes, como reorganizações globais, transformações culturais através de planos e iniciativas ligados à mobilidade inteligente e inovação. Além disso, ela esteve à frente de projetos que elevaram significativamente o clima organizacional e fortaleceram o protagonismo das lideranças. E ela também expande seu impacto através do mundo corporativo, atuando em conselhos, fomentando comunidades executivas através do Connect Executive Hub, apoiando startups como Board Advisor e investidora anjo, além de impulsionar movimentos voltados à presença feminina na governança e liderança. Silvana, muito obrigado pela sua presença. Esse foi só um spoiler, agora a gente quer entender e quer conhecer um pouquinho mais, mas obrigada mesmo pelo teu tempo e por você estar aqui conosco. Muito obrigada pelo convite. Adorei de verdade o convite de estar aqui compartilhando, enfim, aí um pouquinho. E é muito bacana, porque quando você começou a falar tudo isso, eu falei, Jesus amado. Por quê? Porque tem tanta coisa que a gente vai fazendo e não se dá conta. Mas me apresentando, então, para vocês. Então, eu sou a Silvana Pampu. Eu brinco que eu tenho meu mundo azul. Então, eu sou mãe do Léo e do Gabriel. E aí, eu brinco que já tem bastante desafios, casada, enfim. Então, minha jornada na Renault, a gente já está completando aí 16 anos. Então, eu brinco que eu mudei de empresa na mesma empresa, porque eu já atendi o período que era Renault Nissan, então, japoneses, agora com a cultura que está entrando, que é a Joy Venture com a Geely, novo capítulo, enfim. Mas ao longo dessa jornada eu fui descobrindo outras paixões que você foi citando um pouquinho. Então, ao longo do nosso papo eu vou contar um pouco mais, mas quando a gente fala muito de mulheres, é uma das pautas que eu gosto de trabalhar. Por isso que eu estou lá liderando o grupo. Também no Connect tem algumas iniciativas, mas a oportunidade de estar na We Angels, que é um local que a gente investe em teses de startups cofundadas ou fundadas por mulheres, o Mais Mulheres na Governança, tem uma jornada muito bacana, então a gente co-criou a primeira turma, agora a gente já está na segunda, que é um despertar de mulheres para sentar em posições de conselho. Então, tem uma jornada aí bem bacana. Mas, assim, resumindo, eu sou uma entusiasta, de quando a gente fala de desenvolver pessoas, de contribuir com transformações e uma apaixonada por temáticas de inovação. Então, acho que é um pouquinho aí do que resume a minha jornada. Um pouquinho, né? E um pouquinho do que resume essa jornada. Sil, você transita com muita naturalidade no universo corporativo. E, aliás, eu estou tendo a oportunidade de acompanhar um pouquinho mais esses últimos dias. A gente acabou se conectando por outras conexões, né, Sil? E, assim, é muito interessante a naturalidade como você navega mesmo nesse universo, né? Em que momento você percebeu que sua carreira precisava ir além de um RH tradicional? Vamos lá. Então, assim, eu estava esses dias pensando, tá? Eu sempre fui um RH muito atuante no negócio. Então, por exemplo, na empresa que eu estava anteriormente, que é a Becton Dickinson, é um RH metendo o bedelho para implementar TPM, que era manutenção total. Eu negociando com o diretor da planta, porque eu achava que era algo que realmente tinha que estar entrando. Um RH que fez formações de belt. Eu fui Green Belt, eu fazia Lean. Então, eu sempre estava muito, muito antenada.
Mas em 2019 eu tive uma oportunidade, eu estava com 10 anos de Renault, de fazer uma jornada individual, peguei férias e tudo mais. O investimento que naquela época eu pensei, putz, faço ou não faço? Porque é sempre uma dúvida quando a gente fala de investir na gente mesmo. Mas fui para o Silicon Valley. E aí, quando eu voltei, eu falei, meu, eu tenho um mundo à parte, em uma velocidade que a gente não acompanha, e a gente não se dá conta. Então, você está tão no teu mundinho, no dia a dia, entregando resultado, que você fala, putz, tem um mundo numa velocidade muito paralela. E a partir deste momento que eu falei, eu não consigo entregar valor ao negócio se eu não entender de negócios, e não só do seu negócio. Porque uma das coisas que vai disruptar o teu próprio negócio é você olhar mercado, outras tendências. E eu falo que ninguém entrega o repertório que não tem. Então, acho que esse olhar de fora, de circular em outras regiões, estar discutindo outros temas, consegue te aportar no dia a dia. Então, foi um pouco do meu equilíbrio, né, que eu tenho usado e é uma das dicas de quem está nos ouvindo aqui que eu deixaria. Perfeito. E assim, né, Silvia, esses dias eu estava conversando com uma potencial cliente e a gente estava abordando justamente isso, né? Eu acho que, de uma forma geral, o RH ele tem se posicionado, né? Tem muitas pessoas que estão olhando para que ele esteja mais conectado com o negócio, mas isso também vem uma exigência da liderança que a gente começa a mudar um pouquinho o nível da conversa. Então, o repertório é fundamental. Porque aí, quando eles vêm, eles precisam realmente ter alguém que entenda que ele esteja falando do negócio. Acho que isso é fundamental, né? E aí, né, para quem está nos ouvindo, 2 dicas, tá? Primeiro que saiu agora recentemente uma pesquisa da Valor, que fala que só praticamente 1/3, né, menos até 20 e poucos % dos CEOs indicariam seus RHs. Ah, eu vi. Isso, para quem é RH, toca direto. Uma faca no peito. Se alguém não se sentiu incomodado com aquilo, né, tem que gerar desconforto. Por um outro lado, saiu um artigo essa semana da nossa rede, inclusive do Connect, aqui na Gazeta do Povo. Por quê? Porque a gente também estava desconstruindo um pouco desse olhar. Porque se a gente olha o RH, o RH tem que ser estratégico, é meio que um mantra, virou desculpinha de todo mundo. Então, assim, muito do RH ser estratégico, e o CEO, até no próprio artigo, fala, putz, será que a gente também indicaria? Né? Porque o CEO também dá muito do tom. Será que ele está dando espaço para o RH? Será que o RH realmente está conseguindo discutir de negócio? Então, tem uma série de variáveis. Mas, por outro lado, é comum as pessoas olharem para o RH ser estratégico, mas todas as áreas estão se transformando. Se você pega um CFO no passado olhava retrovisor. A gente está falando de um CFO muito mais arquiteto de futuro. O dinheiro está cada vez mais escasso, então aonde que eu coloco e aloco, como que eu consigo estar transitando, fomento, e assim vai. Se você pega os CIOs, no passado era muito mais infraestrutura, agora é muito mais transformação, o que vai trazer de novo, ainda mais com a IA vindo. Então, ele tem um valor agregado no business muito maior do que já foi. Mas ninguém sai falando que o CIO tem que ser mais estratégico, que o CFO tem que ser mais estratégico. E o RH, por vezes, você vai ver vários fóruns, inclusive de gestão de pessoas, falando que o RH tem que ser mais estratégico. E aí alguns falam, o RH tem que sentar na mesa. O meu desafio muito maior o RH ele é estratégico antes da mesa. Quando você realmente está discutindo de igual para igual para um CEO, com um vice-presidente, com um diretor, o RH que está falando, putz, esse tema está maduro para levar para a mesa. Esse tema não é o momento ainda. Esse aqui a gente está no petit comitê. Então, acho que tem um pouco do olhar, porque quando chega na mesa, já está mais ou menos as coisas alinhadas, já está um pouco mais fluido. A gente realmente faz a diferença no bastidor, de antes do tema estar realmente chegando de fato na mesa. Então, eu até brinco um pouquinho de quando a gente fala, tem que chegar o tema na mesa, o RH tem que sentar na mesa, eu já falo, já está tarde, né? Você realmente vai conseguir agregar muito mais valor no prévio, no bastidor, no planejamento. Então, acho que essa é um pouco da contribuição. Sim, super importante e relevante isso que você está trazendo. E assim, até quando eu vi essa do CEO, né, eu pensei, mas e qual a responsabilidade também, né, da gestão dentro desse contexto? Porque se ao mesmo tempo as lideranças são responsáveis pelos resultados do seu time, se a gente escala isso, qual a sua responsabilidade na desordem a qual você se queixa, né? E é meio antagônico, porque você vai numa reunião e fala, eu quero reter, quero engajar, vamos fazer isso. Na outra você vai e fala, não, é lei, precisa recortar, reduzir. Então, assim, qual que é o drive? O que realmente norteia? Então, e o próprio papel do RH veio se transformando. Sim. Você pega um departamento pessoal, a pesquisa também tem um pouco desse retrato.
ela foi feita com pessoas, com empresas acima de 300 funcionários. Vai ter empresas que vai ter um departamento pessoal ainda. E vai ter empresas que já estão com um modelo muito mais consolidado de business partner, e vai ter outros modelos ainda. Então, é meio que no mesmo pacote, você ter expectativas diferentes. Sim, faz muito sentido. Sil, você liderou grandes transformações culturais dentro do Brasil, né, dentro da Renault Latam. E qual foi seu maior desafio de mudar culturas em empresas grandes e estruturas tão complexas, ainda mais quando a gente fala de tantas mudanças, né, como você trouxe, Renault, Nissan, aí depois Renault, aí agora vem uma chinesa, Geely. E não só isso, né? Eu acho que tem uma mudança, primeiro, que acontece em nós mesmos. Então, assim, esse despertar de olhar inovação, de temáticas, eu sempre falo lá internamente, com quem está, né, dos meus clientes, enfim, internos, que é uma jornada. Não é um treinamento de X horas que você coloca e dá esse despertar. Então, eu acho que tem uma consciência de falar que quem é nós hoje já é uma versão melhorada de quem nós éramos, né, há anos atrás, e realmente vai ter que melhorar muito ainda para o que vai ser. Mas, mesmo dentro da Renault, pegando o exemplo, cada área que eu atendo tem um mini mundo, é uma cultura, tem um momento, tem um estilo de liderança. Então, o que a gente, né, pegando pela minha experiência, coisas que eu implementava em uma direção, não necessariamente era Ctrl+C, Ctrl+V em uma outra. Não tem o mesmo time, a mesma velocidade, a mesma intenção. Então, é muito assim, qual que é a dor do momento e como que eu consigo te alavancar? Mas uma das coisas que eu gosto bastante de contar é um pouco da nossa jornada na área de engenharia, que é um despertar de olhar para o futuro, tendências, tecnologia, mas com um olhar muito mais protagonista. Um olhar de você entender que não tem que ter todas as respostas internas, mas que a gente fala que a gente é fruto do meio que a gente está inserido. Então, a gente tem hoje os labs, que são em algumas universidades, a gente faz hackathon, levei eles para alguns ecossistemas para visitar. Por quê? Porque se você não gera estímulos diferentes, você não consegue nem trazer um olhar diferente. Porque uma grande maioria vai estar lá na Renault, enfim, 20 anos, 20 e poucos anos. Então, o que está rolando fora? O que eu consigo ver e acompanhar para conseguir gerar esse desejo de mudança? Então, eu acho que é um pouco da maneira com que eu tenho abordado. Perfeito. E dentro desse contexto, quando a gente fala de IA, inovação, que a gente já entende que todo mundo precisa olhar para isso também, em paralelo, o que você entende de competências que talvez não estejam sendo vistas, mas que elas tendem a ser muito mais valorizadas justamente pelo contexto que a gente está vivendo? Vão ter algumas, tá? Uma, que eu até acho um nome bonitinho, que a galera, né, vai ouvir, vai saber, é nexologia. Que é ligar os pontos. Por quê? Porque quando a gente fala de nexologia, que é... O que isso tem a ver com um outro elemento? E aí, coisas bem aleatórias, tá? Num dos eventos que eu liderei agora recente, a gente estava falando, por exemplo, de uma coisa bem polêmica, que é do Monjaro. O que ele está impactando na indústria de alimentos? O que ele está impactando nas empresas aéreas com a questão que a média de peso está reduzindo, então a questão de gasto, inclusive de combustível. Ninguém nunca pensa que uma coisa, numa ideia na área farmacêutica impacta numa área de alimentos, num outro lado. E por aí vai. Quando eu fui para o Silicon Valley, uma coisa muito impressionante para mim, a gente estava falando, por exemplo, dos carros elétricos. Posto, transforma a maneira que é o posto. E, por exemplo, uma Red Bull, o maior ponto de venda é um posto de gasolina. Mas se eu redesenho a maneira do que é um posto, não vou mais ter o posto da mesma intensidade que eu tenho hoje, porque se você coloca até postos elétricos, que a gente sabe que tem, é 2 pessoas que param ali para abastecer. Não é o mesmo volume, não tem a mesma coisa. Não é a mesma dinâmica, não é. Né? Então, assim, às vezes, quando a gente fala de entender de negócios, não é só do teu negócio. A Red Bull não tem que só olhar para o coleguinha que está produzindo o outro. É olhar qual que é o mercado que está ajudando a disruptar o seu mercado. Então, eu acho que tem um pouco deste movimento de entender outro cenário, de circular outros mundos. E aí é uma dica que eu dou, porque a gente não se dá conta. Mas a gente circula na mesma rede de amigos, lê livros próximos, consome conteúdos próximos. A gente é muito influenciado, inclusive, pelos próprios algoritmos. A gente é engolido por aquilo. Que vê só aquilo martelando na nossa cabeça. E é uma coisa que, às vezes... Esse dia eu estava até batendo papo com meu marido, e era ele que estava fazendo pesquisa, não era eu. E, de repente, começa a surgir no meu celular. Eu falei, nossa, é como se eu tivesse feito a busca. E aí eu falo sempre para os nossos connects, meus amigos, enfim, de vez em quando revisitar LinkedIn, Instagram e tudo que você consome e, né, siga pessoas aleatórias de temas diferentes para você consumir conteúdos diferentes.
Porque senão tem temas que são bolhas. E as bolhas é engraçado, porque algumas pessoas falam, nossa, Sil, fulano é um palestrante top. Não sei nem quem é. Eu tenho que procurar a pessoa, porque não faz parte da minha mini bolha. Então, eu acho que esse olhar de circular e consumir outros conteúdos vão trazer um pouco desse olhar de nexologia. Uma outra questão de competência é muito trazer a questão de criatividade. E criatividade a gente só consegue entregar quando amplia o repertório, né? Porque senão a gente só vai entregar e repetir o que a gente já conhece. Tem uma questão muito de pensamento crítico. Ai, perfeito. Não tem como. E hoje em dia, a gente está falando cada vez mais que a gente está emburrecendo enquanto sociedade com o chat, mas eu também acho que é uma muleta, porque a IA vem para transformar, para agilizar. Então, o quanto que você vai escolher usar para o lado positivo ou lado negativo é qualquer coisa da vida. A internet, quando foi criada, tem gente que usa para o dark side do lado da internet, tem gente que usa para transformar vidas. Então, aqui de volta não é fazer nem de um lado nem do outro, é qual caminho que cada um que está nos ouvindo vai optar e escolher. Perfeito. Sabe que te ouvindo, a gente estava discutindo esse final de semana com os amigos sobre a questão do Mounjaro, que um dos nossos amigos é médico e ele trabalhava muito com bariátrica. E agora muda-se também qual é o approach. O que as pessoas estão buscando? Muda-se o protocolo. O atendimento não vai ser mais... Imagine, a pessoa só fazia cirurgias, a vida dela era essa. Então, assim... Então, ela também precisa entender... Beleza, vai ficar lutando contra? Não, o que eu vou fazer? Eu vou ser o melhor para fazer isso, isso e isso. Eu vou trabalhar assim. Onde que eu vou gerar valor? Então, acho que isso é fundamental, porque a gente não tem noção do impacto, né? O próprio exemplo que você trouxe do Red Bull e de tantas outras coisas, né? É impressionante como a gente não pode ficar só nessa bolha. E essa flexibilidade cognitiva, que eu costumo falar, eu sigo coisas bem aleatórias justamente para isso. Porque um dos pontos que a gente estava conversando aqui até com a Lorena, com a nossa convidada, foi do quanto é importante a gente entender outros contextos. E o que a gente não entende, a gente vai estudar pra gente saber. Do que a gente sair hoje, todo mundo os reis da opinião, né? Todo mundo sabe de tudo, todo mundo opina tudo e a rede social tá aí para isso, mas a profundidade, eu acho que isso, com que você consegue discutir determinados temas, é o que vai fazer a diferença. E para isso você precisa estudar. E o exemplo que você trouxe é muito bacana, porque normalmente vem, e, né, nos bate-papos, IA tá tirando os empregos. Meu querido, não é só IA. Você acabou de dar um exemplo, que um produto, né, farmacêutico vai tirar outras vieses e tudo mais. Então, é como estar antenado ao que está rolando, né, e se antecipar nesse cenário. E, ao mesmo tempo, quando você fala em pensamento crítico, eu acho que isso é bem importante também, porque o que vai ter de gente, o que tem já de gente passando vergonha na internet, porque pega do chat ou de qualquer outro IA e joga direto na rede e não tem uma análise crítica daquilo, então eu vejo o quanto a gente vai precisar ter criticidade para usar realmente ao nosso favor, como qualquer outra coisa, como a própria internet, como você trouxe, fundamental. Adorei esses pontos, a gente tem que destacar bastante, que as pessoas precisam estar ligadas nisso, né? E como preparar emocionalmente as lideranças para ambientes em constante mudança? Me conte. Então, vamos lá. Eu acho que aqui tem um outro lado muito importante, que o próprio papel da liderança vem se transformando. Se a gente pega historicamente, era comando e controle, o melhor técnico que era promovido. Hoje, necessariamente, a gente está numa jornada, porque não é o supervisor que assumiu agora. Ele era o mesmo supervisor de 10 anos atrás. Só está numa cadeira diferente, provavelmente. Então, assim, não vem um chip novo e falar, tá entrando uma nova geração, você tem um novo jeito de liderar. É uma jornada de novo dele. Uma jornada dele entrar em um fórum e falar, putz, a gente vai implementar uma metodologia X, vamos curtir a jornada, não tenho resposta dos próximos prazos. Por quê? Porque ele era muito elogiado pelo nível de qualidade e profundidade de respostas que ele dava. E agora, nesse contexto, é muito mais a pergunta que ele faz. E eu já diria que a gente está num outro passo, que é que liberdade ele cria no ambiente para gerar experimentação. Agora, acho que uma nova competência para a liderança, no meu ponto de vista, é essa fluência digital. E a fluência digital, se você for ver, tem algumas pesquisas já trazendo, quando o CEO está sentando e fazendo alguns agentes, criando, né, compartilhando com o time, acelera em torno de 3 vezes mais a adoção de IA no mundo que ela está, né, no mundo corporativo.
E a liderança, ela tem esse time. Eu falo que agora nós somos a única geração que vai ser permitida de aprender, porque a gente está nessa transição. Daqui a pouco a galera que está chegando já entra com, né, com o chip instalado de já IA, tá tudo certo. já é a vida real, entendeu? Então, eu acho que este movimento, ele vai ter que gerar espaços no time de falar, vamos tirar uma tarde? O que você aprendeu? O que fulano fez e tal? Para começar a construir essa cultura de aprendizagem. E, primeiro, não esperar, de novo, o seu RH. Porque aqui a gente está falando, né? Já tem uma missão, uma expectativa que o RH vai trazer o pacotinho pronto, a trilha. Tá tão acelerado o processo de IA, por exemplo, que está fora. O quanto que cada um vai ter a sua jornada de lifelong learning para falar, eu vou fazer fora do horário, eu vou ver um vídeo, vou ver a forma com que eu quiser, mas para ter um pouco mais de conteúdo e repertório. Então, eu acho que um pouco desse desafio aí. E, ao mesmo tempo, equilibrar muito. Por quê? Porque quando a gente fala de ansiedade, vai gerar ansiedade. Quando a gente começa a falar de temáticas diversas, aquela sensação de falar assim, meu Deus, estou atrasado. A vantagem é que, sim, está atrasado, mas você está atrasado com todo mundo. Se você não fizer nada, daqui a pouco você estará atrasado, mas é um atrasado realmente com uma galera muito mais, né, avançada que você. Então, acho que tem um time ali que te permite estar atrasado, mas que não dá para estagnar. Eu acho que tem esse desconforto. E, ao mesmo tempo, não se cobrar tanto. Porque a gente quer ter tudo certinho, tudo... Né? Não, é um processo. Fala, gente, estou aprendendo com vocês. Vamos lá. O que você aprendeu? O que eu aprendi? E, ao mesmo tempo, acho que falar sobre o tema vai ser importante. Perfeito. E se você navega também nesse mundo de startups, né? Eu queria entender com você o que está acontecendo nesse mundo hoje, né, sobre a tua visão, porque a percepção que eu tenho é que se você pega ali há 10 anos, talvez um pouco menos, era todo mundo saindo de grandes empresas e indo para startups. Vários, Foi quando né? eu fui para o Silicon Valley, inclusive, porque eu falava assim, a galera estava só saindo das big company para ir para as tech company. E daí eu vi esse movimento, mas, por outro lado, eu vi um movimento de volta também. Por quê? Porque muitas startups quebraram, porque muitas coisas não tinha governança, muitas pessoas não se adaptavam, enfim, uma série de coisas. O que está acontecendo nesse mercado sobre a tua visão hoje e o que você entende que é preciso aprender tanto as grandes empresas, que são mais conservadoras, e as startups? Então, vamos lá. Então, primeiro, acho que das startups tem um recorte que é bacana a gente falar de economia. Então, quando a gente estava falando de um dinheiro, um capital e um acesso muito mais fácil, era um risco mais controlado investir em startups. Então, deu um boom de capital estrangeiro e do nosso próprio capital no país e injetar em startup. Lógico que depois tem o outro lado. Então, assim, sempre se soube que você vai investir em X startups para você ter um exit. E isso não é novidade para ninguém. O problema é que, como começou a se massificar as pessoas investindo, achavam que era a sua vez de ter o exit. E aí você vai descobrindo que não é. Então, se você pega os Estados Unidos, é um mercado muito mais maduro de saber que vai investir em X para conseguir ter um retorno. Por um outro lado, você tem grandes cases de empresas locais que viraram unicórnio e depois tem aquele vale que ficou quase ninguém sendo, né, conseguindo fazer esse crescimento tão rápido. Não tem só a ver com as startups. Foi uma crise geral que a gente passou no mundo tech, né? Primeiro contratou pra caramba na época da pandemia, depois teve várias demissões em massas e lógico que afeta não só o mercado das startups. Por um outro lado, o DNA de quem os empreendedores, eu brinco os raízes, enfim, eles têm um lado de ousadia, de vender, de acreditar no sonho deles, que é inegável. Então, lá no Connect, a gente faz trios de Board Advisor para fazer esse processo de Board Advisor junto às startups. Então, a gente tem parceria com o Cubo, Unicamp e vários outros. E aí, por exemplo, eu estou fazendo uma agora que se chama Carteiro Amigo. Eles fazem o last mile logístico da comunidade da Rocinha e de outras comunidades. Já foram investidos pela Shark Tank, ganharam a premiação e tudo mais. Então, quando eu faço o board, você vê assim, que são batalhadores igual um outro empreendedor, mas com drive e um sonho e um lado mais disruptivo, e tem uma metodologia de rodadas de investimento, de captar recursos do mercado, que é diferente de um empreendedor raiz, que nem sabe que tem essas portas para abrir. Então, são maneiras um pouco diferentes de você estar liderando. Por um outro lado, se você pega agora a média das startups que realmente estão tendo êxito, a gente está falando de fundadores com 40 a mais.
Então, não é um empreendedor júnior que saiu de uma faculdade e que está empreendendo. Vai ter casos? Vai, mas a grande maioria não é. Já são pessoas que já, né, foram de alguma empresa, já têm uma dor real, já têm uma expertise e vão empreender. Então, assim, a maioria que está dando certo tem um pouco desse escopo. Mas eu vejo que, assim, tem um lado que a gente vai amadurecendo. O que é um lado de amadurecendo? Primeiro que todo mundo achava que colocar uma mesa de sinuca, de não sei o quê, bababá, era um ambiente de startup. Quem trabalha nas startups sabe que o trabalho é ralação. Trabalha muitas horas. Então, não é aquele olhar cool que normalmente o corporate falava, não, é muito divertido. Não é. Mas as pessoas, elas têm uma paixão por aquilo, por fazer crescer, por fazer parte de ser o número X daquela startup e de estar fazendo avançar. Por um outro lado, as startups começaram a trazer muita gente mais sênior para colocar governança, estruturar o seu negócio. E, por outro lado, eu acho que quando a gente fala do executivo se aproximar, eu sempre falo para os nossos connects que é uma forma para nós de aprender. É uma atividade para boa, a gente não cobra nem nada, mas porque é uma forma da gente olhar aquilo e falar assim, eu tenho mais a aprender com ele, que vendeu um PowerPoint, passou de uma rodada de investimento, arrecadou tanto, do que a gente. Então, assim, é sempre uma via de mão dupla. Acho que essa jornada não são antagônicas, eu acho que poderiam ser mais complementares. Mas é um pouco deste cuidado que a gente tem de circular esses universos, de sentir esse drive, essa velocidade, essa ousadia, mas também trazer um olhar muito mais de vamos aterrissar, vamos trazer processo. Então, acho que tem um pouco desse equilíbrio. Essa troca seria fundamental entre os dois lados, os dois mundos, digamos com assim, certeza. né? E, Sil, como que você tem visto, assim, aquela liderança que ela precisa... são pessoas, eu vejo muito isso em mentoria, tá? Eles são pessoas que são extremamente competentes, elas atingem os resultados, mas não necessariamente elas são reconhecidas e valorizadas. O que você orienta para essa liderança para que ela consiga ter mais reconhecimento do seu trabalho, enfim, realmente se sentir mais valorizada? Tem uma coisa que a gente, né, já trouxe até provocando, que a gente fala muito, o que você é extraordinário? E normalmente o extraordinário é o que você faz com... Né, tem aquela expressão que a gente fala, putz, com o pé nas costas, que é muito fácil e que você poderia ser bem pago por aquilo. Qual que é o ponto? Às vezes, quando você fala que não é reconhecido, é que talvez a competência não é o teu extraordinário. É fazer o bem feito algo que precisa ser bem feito. Mas a gente está cada vez mais, quando a gente fala das curvas de competitividade, vai ter um percentual que vai estar lá, né, não conseguindo entregar, vai ter o pessoal que realmente está super over, né, e entregando acima do esperado, outstanding, mas assim, e vai ter aquele pessoal que realmente está entregando e que precisa para a organização, porque é aquilo que mantém a organização em pé. É sempre polêmico falar que não está sendo reconhecido. Porque se você tem uma expectativa que você está super entregando, este super entregando, na percepção, era para estar transbordando do tamanho da tua cadeira. Era para alguém estar te reconhecendo, era para estar vendo um feedback formal. E aí eu não estou falando de reconhecimento de cargo, de carreiras ou alguma coisa do gênero. Mas é você se sentir que realmente está valorizado pelo aquilo que você entrega. Então, é uma linha muito tênue, porque a gente sempre sabe que será que eu estou sendo reconhecida? E é uma sensação que todo mundo já passou na vida. Não Exatamente. tem. É muito comum, né? Vai passar. E aí você vai passar, em alguns períodos vai passar mais, períodos vai passar menos. Eu trabalho com bastante pessoas, né, lá no universo do Connect, que a gente fala do síndrome da impostora, do impostor, todo mundo tem, pode ser o nível que for, te dá certas inseguranças, então acho que isso é normal. Mas o que tem que refletir realmente, será que realmente eu estou conseguindo tá grande o suficiente para essa cadeira que eu estou ocupando? Conectar os pontos. Senão é uma expectativa tua. E aí você realmente não está conseguindo atingir isso. E eu vejo que muitas vezes a pessoa ela tem um desalinhamento também com o negócio, com a própria liderança. Então, ela coloca muita energia numa coisa que, na verdade, não é para aquele caminho que o negócio está olhando. Então, ele acaba tendo uma mega expectativa e fica super frustrado, achando que mega entregou, quando, na verdade... E talvez o que ele entregou não era nem o que era necessário. Tá todo mundo olhando para cá, por que você tá aqui? Então, acho que isso é um ponto que eu observo muito, assim, em mentoria me deu uma curiosidade de te perguntar. Você também atua em movimentos ligados à presença feminina, governança e liderança. Quais barreiras, na sua opinião, ainda impedem as mulheres de ocuparem posições mais estratégicas? Nossa, essa pergunta é profunda. Vamos lá. Não tem uma resposta
pronta. Por quê? Porque se eu tivesse, todo mundo já estava lá em cima. Resolvendo. Né? Resolvendo. O que eu vejo? Vamos lá. Tem alguns elementos. Se você pega historicamente, a gente vai ter um delay de estar, inclusive em posições, você também está na SAE, por exemplo, de mulheres em posições de engenharia. Agora que a gente está tendo um volume muito maior, ainda não é 50-50. Não tem essa... Estamos longe. Estamos longe. Então, assim, você não sai do mesmo nível para conseguir estar no mesmo padrão. A gente estava falando de uma liderança que está avançando, mas está nas primeiras posições de supervisão, coordenação, ainda algumas numa posição de gerente. Então, a gente ainda vai ter uma curva muito mais ascendente. Se você extrapola para outras cadeiras, posições de conselho, igual. Então, normalmente, a grande maioria de conselheiro ainda é homens. Por quê? Porque é um fundador que criou, é o melhor amigo dele que ele chama para ser conselheiro, a pessoa que ele confia, não tinha tantos espaços para as mulheres. Então, tem um movimento que eu ainda acho que vai levar alguns anos. Tem estudos que falam de vários anos. Eu prefiro ser mais otimista e esperar que não seja tantos assim. Por um outro lado, tem perfis da própria natureza nossa. Então, você está em seleção, você sabe melhor do que ninguém. Você vai falar para um homem, tem uma posição com essa descrição. Vai faltar, sei lá, 50% de requisitos. Ele bate no peito e fala, não, eu dou conta. A mulher vai estar com 80% batendo ali bonitinho e vai falar, putz, eu acho que não está no momento ainda. Deixa eu terminar um ciclo, deixa eu entregar esse resultado. Eu vou fazer alguma Entendeu? coisa. E aí é outra coisa. Ela vai esperar ser reconhecida. Ela acha que o reconhecimento tem que vir naturalmente. Você está trabalhando tão bem que eu vou te oferecer o próximo cargo. O homem não. Ele vai sentar na mesa com o gestor e vai falar, então, está na hora da gente discutir minha promoção, eu quero um aumento X. A mulher não. Ela vai sentar na cadeira e vai falar, então... Estou querendo um novo desafio, estou querendo ampliar. Uhum. Então, assim, nunca é tão direto. Então, a gente já tem um pouco da metodologia diferente. Uhum. Na Renault, por exemplo, lembro de alguns colegas que falavam assim, nossa, se eu ia falar com uma pessoa, a gente forçava as conversas realmente para falar de carreira, para criar um espaço na agenda. E aí eles falavam, não, mas eu falei com a pessoa e ela não tem certeza se ela quer posição de liderança. É que a mulher, ela não quer deixar claro, entendeu? Então, assim, não é que ela não queira, ela quer que ele fale para ela que eu acho que você tem competência para. E ela, não, acho que eu estou pensando, não tenho certeza, será que eu consigo? E eu falo, não, esse é o jeito dela falar que sim, ela quer, mas que ela precisa do teu apoio. Então, acho que tem uma jornada ali ainda para a gente estar conseguindo. E muito disso a gente tem feito, quando a gente fala de letramento, de coisas básicas. Então, por exemplo, numa sala, você vai estar numa reunião, qual que é a tendência? E a gente treinou isso muito, a nossa turminha lá, né, dos nossos líderes. Sil, você que preenche que você tem letra bonita. É como se sempre a mulher tem que ser assistente, assessora ou tal. Então, fulano que faz a ata porque é mais organizada, sabe? Então, assim, é um cuidado de, não, vamos fazer um rodízio? Eu posso fazer hoje, amanhã é você e tal. É só para entender. Entendeu? Então, assim, tem um olhar que não se dá conta. E para nós é sempre normal. Uhum. Todo mundo sempre pediu para fazer a ata, pediu para fazer isso, pediu para fazer aquilo, então vai se colocando nessa posição. Então, eu acho que tem um lado muito, muito de consciência de trazer para essa temática. Tem um outro viés que a gente estudou bastante, engenharia. Se um homem traz um contra-argumento, legal, vamos seguir a tua ideia. Se a mulher traz, eles inconscientemente faziam mais questionamento para questionar o nível de profundidade técnico, se ela estava segura ou não estava. Uhum. Então, a gente falou, você perguntaria tudo isso para o homem? Não perguntaria. Então, por que você não confia? Então, acho que tem um processo muito histórico, é muito... da maneira com que a gente foi criado, educado. Então, não é consciente, mas que a gente vai tentando mudar um pouco desse olhar. E, assim, eu acho que uma coisa que é bem importante... as mulheres, de uma forma geral, puxando um pouco também essa responsabilidade, precisam viver esse posicionamento. Elas precisam entender a importância disso. Vou te dar um exemplo simples. Você não tem ideia de como é difícil trazer mulher para esse podcast. E eu comecei a observar, eu falei, gente, mas tem muito homens nesse podcast, e ótimo, são lideranças fantásticas, tenho muito orgulho de tê-los trazidos, mas eu também preciso trazer mais mulheres. E sabe o que acontece? Eu chamo, vamos marcar para um próximo, eu até comentei com o Maurício, que faz a nossa produção, e eu falei, Maurício, elas faltam. Os casos de falta de podcast são de mulheres. E, eu compartilho, porque é o seguinte, no podcast até que eu não tinha reparado, vou reparar mais. Mas quando eu vou montar painel, eu não gosto de montar painel só, né, com homens.
E a minha luta sempre é achar a dita cuja da mulher para compor o painel. Você viu? Você viu como a Porque gente o homem, precisa... ele é de bate pronto, ele quer estar no palco. Exatamente. Ele vai abrir a agenda, ele fala que dia que é, eu remanejo, eu consigo e tal. A mulher ela já acha o discurso inverso. Não posso, não tenho tempo, tenho uma agenda, não consigo. Vamos deixar para um próximo. Então, compartilha. Então, assim, olha, eu fiz uma palestra chamada Mulheres que Ocupam Espaço. E espaços justamente para isso. Para a gente poder levar um pouco disso, do quanto a gente também tem responsabilidade de aceitar os lugares que nos colocam, que é muito dentro disso que você trouxe, tua letra é mais bonita, preenche ali, ainda bem que eu não ia cair nessa, porque a minha é horrível. Mas assim, qual é a nossa responsabilidade dentro desse processo de aceitar esses lugares, mas também das oportunidades que a gente deixa passar, por realmente achar que não está pronto. A gente precisa parar de comparar o nosso pior com o melhor do outro. A gente precisa entender que a gente pode ocupar esses lugares e fugir um pouco desses medos de julgamento, porque senão a gente não vai sair desse lugar. Todo mundo vai ter medo. Vai com medo mesmo. Tudo certo. Exatamente. E, Silvana, vamos falar um pouquinho do Connect Hub. Conta um pouco para nós sobre essa iniciativa que você está à frente, como que nasceu isso, como que funciona, conta para nós. Vamos lá. Então, o Connect Executive Hub, a gente já está no nosso 6º ano de jornada. É uma confraria de executivos, a gente tem membros em vários estados, outros países, mas é uma jornada muito forte que a gente fala muito de lifelong learning. Então, se a gente para pensar, ninguém se basta com o que aprendeu na faculdade, está tendo que aprender direto, ainda mais agora na velocidade da IA. Mas, como que a gente aprende com o outro, com histórias inspiradoras, né? Então, a gente tem uma metodologia interna de fazer com que os próprios membros se conectem. Então, pega a pessoa da Whirlpool, da Volvo, da Nubank, da Exxon, contando o seu momento, a sua trajetória, pensando muito em si enquanto indivíduo. Por quê? Porque a gente fala muito dessa jornada, pois com o que eu consigo aprender com o outro? Eu quero estar em um conselho, quero fazer mentoria, quero fazer o quê? Como que você consegue, de uma maneira muito mais preventiva, se orquestrar para construir esse próximo passo. Principalmente porque a gente vai trabalhar bastante, vai viver mais. Antigamente, a gente era treinado para trabalha X anos, se aposenta e tá tudo certo, vai cuidar dos netos. A gente sabe que não é isso. E por vários fatores, não só econômicos, mas para se sentir ativo. Tem tanto know-how para fazer o giving back para a sociedade. E aí a gente fala muito de ser um laboratório de experimentação. Então, a gente faz a própria jornada de Board Advisor, a gente escreve artigos, cocria. Então, a nossa coluna, eu achava assim, nossa, todo mundo vai bombar de escrever. Vai nada. A maioria mandava no meu privado e falava assim, eu tenho uma ideia, né? Mas como que eu coloco num papel? E a gente brincava de deixar o texto um pouco mais sexy. A própria jornada de gravar podcast. Então, tem gente que é roxo do canal e eu pedi, fulano, você pode fazer? Ele me ligava, sim, mas eu nunca gravei. Falei, meu querido, sempre tem a primeira vez, se joga. Bora! Então, é um pouco dessa jornada do que a gente faz e a gente tem os eventos. Então, os eventos a gente faz em várias regiões, São Paulo, Curitiba, em outros estados, tem uma agenda bem bacana. Tem os jantares que você teve a oportunidade de estar com a gente, que a gente chama de Connect Dinner, que são momentos mais intimistas para sentar numa mesa e depende da mesa que você senta, eu brinco que o assunto muda de A a Z. Você vai falar de filho, de carreira, de outras coisas e tudo mais. E então, gerar negócios também, e vai né? gerar negócios. Só que ele gera, eu vejo ali, é muito bacana. Então, por exemplo, a gente foi num evento em São Paulo, o Lucas, que é de Brasília, conheceu o Silvio, que é de São Paulo, o Silvio indicou ele para uma cadeira de conselho em Manaus. Eu brinco, qual que é a possibilidade, né, da pessoa sair de Brasília e ir para lá? Então, eu sempre vai surgir oportunidades, a rede ela vai se complementando, as pessoas vão torcendo uma pela outra, enfim. Mas muito a gente fala que o que nos move são gestores que queiram se conectar e se desenvolver. Então, é uma jornada muito para isso, né, que a gente tem, né, e sempre vão surgir pessoas que vão indicando outras, pessoas que falam assim, eu estou tanto tempo olhando para o meu mini-mundo que eu preciso ampliar repertório, ampliar o olhar. Então, acho que é um pouco desse desafio ali que a gente acolhe. Muito legal, Sil. E assim, eu estava perto de você ontem, quando você estava trazendo isso para uma das convidadas, que existe, é natural que a gente seja corrompido pelo meio. Então, a gente sempre vai ter muita coisa para fazer na empresa, a empresa sempre vai ter muitas demandas, e existe uma tendência natural de muitas pessoas, daquele sabotador hiperrealizador, de fazer, mas isso nos fecha dentro do silo e deixa
deixa a gente muito isolado. Então, esse movimento de você buscar esse tipo de conexão, eu acho fundamental. E me lembrou muito, essa semana eu fiz uma newsletter sobre o Pode Conectar, e eu coloquei a newsletter assim: tem uma liderança incrível perto de você e certamente você nunca ouviu falar dela. Por quê? Porque eles estão ocupados desenvolvendo times, atingindo os resultados, mas eles não têm tempo, seja para uma rede social, para estar num evento como esse. E eu vejo que isso também é esse posicionamento que envolve não só uma estratégia no digital para você construir tua marca pessoal, mas também para você estar se conectando com outras pessoas e gerando outras oportunidades, seja para você e para outros. Eu vejo que isso é uma grande estratégia de carreira, assim. E eu brinco assim, eu reconheço, porque quando você viu eu falando, é genuíno. Então, assim, eu brinco que tem duas eu. Uma que se me convidasse para qualquer lugar, eu nunca iria, porque eu sempre achava assim, nossa, tem tanta coisa para fazer, aquela sensação de entrega imediata. Quando você vai mudando um pouco do pipeline, você vê que o teu papel é muito mais olhar futuro. E você só consegue olhar futuro quando você circula com outras realidades e outros mundos. Senão você vai entregar e repetir ciclo. Você não vai trazer repertório novo para a empresa. E quando a gente está falando de encontros, eventos, pessoas, tem que ter uma reflexão se a rede que você está hoje circulando te desafia, te traz provocações para você se sentir incomodada, para falar, putz, eu não fazia nem ideia de que assunto era esse. Tem que te gerar uma inquietude de falar, eu estou um pouco estagnado, preciso procurar outras coisas. E aí, você não precisa estar todo dia, à noite, né? Os eventos que a gente tem uma vez por mês à noite, né? Aqui em Curitiba, principalmente. Mas, assim, aonde que você quer sentar? Que mini-mundos você quer circular? Não tem que ser uma coisa dolorida, aquela coisa de esforço. Eu tenho que... As pessoas se orquestram, se organizam, vem gente de fora, de outros estados, inclusive, para cá, porque querem sentar na mesa, querem discutir. Uhum. Então, acho que tem que ser uma coisa que cada um vai escolher o seu, mas tem que encontrar o que te apaixona, Perfeito. Que mesas que você vai querer estar, que pessoas relevantes você vai querer conhecer, porque daí não é um peso, é uma jornada prazerosa de você conseguir aprender. Perfeito, muito legal. E se eu me conta uma frase ou um livro que te inspira? A frase é uma das que eu uso no Connect, que as conexões movem o mundo. Então, para mim, eu realmente acredito, a gente não se dá conta do quanto que a gente é fruto do meio que a gente está inserido. De oportunidades que vão surgir, de pessoas que acreditam no teu potencial, de temáticas que você vai conseguir aprender, circulando outros mini-mundos. Então, eu acho que é um pouco da dica que eu daria para quem está nos ouvindo, né, nesse olhar. E olha, eu sou testemunha disso, porque por muitos anos eu vivi muito aqui, a priori, e meu mundo eram meus clientes. E depois que eu comecei a fazer esses movimentos, que a estratégia foi um posicionamento em rede social, o quanto de portas isso me abriu, o quanto de conexões isso me abriu, e ao mesmo tempo o quanto de negócios isso passou a me gerar. Então, essa semana foi bem, bem intrigante, assim, porque eu estava numa reunião que era de um cliente da Priori, aí na sequência, e eu vou trocando meus papéis de parede do Teams. Aí depois eu fui para uma reunião da SAE, aí depois eu tinha minha mentoria para fazer. Então, eu tinha 3 horas numa sequência e eu falei, meu Deus, quantos papéis! E ao mesmo tempo, assim, que momento realizador, assim, como eu me sinto realizada. Eu acho que faz muito, muito legal isso que você trouxe. Já tem uma frase de abertura para estrear esse podcast. Super, mas acho que é um pouco disso. Eu acho que as pessoas têm que se permitir. Uhum. Não é fácil sair. Não é fácil. No Connect eu sempre falo, e aí quem chega no evento, a gente traz convidados, né? A própria rede divulga. De ter uma pessoa perdidinha, a gente acolhe, apresenta, porque é desconfortável. Sim. O processo de construir, e a gente fala network muito mais quando as pessoas pensam, estou construindo para mudar de emprego. Não é isso. Para mim, acho que das coisas que estão valiosas e serão cada vez mais é o capital relacional. Uhum. E aí, o quanto que a gente consegue acolher, o quanto que a gente consegue integrar. Então, acho que esse é um carinho e um cuidado que a gente sempre vai ter. É muito legal. E ampliar possibilidades, né? Não é sobre o novo emprego, é ampliar possibilidades. Com certeza. Eu acho que uma grande estratégia de carreira, que eu sempre falo para os meus mentorados, a gente precisa trabalhar para ter opção. Uhum. Porque se você decidiu ficar, isso para mim é reter talentos. Uhum. É você decidir ficar, né? E você ter opções, isso é fundamental. Isso parte da gente, não é do CNPJ, né? Isso, com certeza. E por que você faz o que você faz? Porque eu sou uma inquieta, uma apaixonada pelo que eu faço. E porque eu realmente gosto.
né, de fazer. Então, algumas pessoas falam, nossa, você se mete em algumas coisas, tem horas que eu respiro e falo, putz, mas eu sei que é meu jeito. Então, não adianta você ir contra a maré, porque eu vou achar coisas para fazer, eu gosto de estar em outros meios. Então, acho que tem um lado de você gostar de fazer as coisas e elas reenergizam. Então, acho que tem que cada um que está nos ouvindo vai encontrar momentos, pessoas, hobbies ou qualquer coisa que seja que te reenergiza. Acho que esse está aí uma grande resposta para os teus drives. Muito legal. Sil, muito obrigada por você ter vindo. Foi incrível te ouvir, escutar um pouco da tua história, de como você pensa, das iniciativas. Parabéns por tudo que você tem feito. Eu tô bem feliz com a nossa conexão. Super. E obrigada mesmo pelo teu tempo, pela tua presença. Já te admirava, você já sabia disso. Só para, né, quem está nos ouvindo, tem um colega em comum que fala, você já conhece? Eu falei, já das redes sociais, mas a gente não tinha tido oportunidade ainda. Então, assim, conte comigo nessa jornada, será super bem-vinda. Então, eu acho que tem um movimento muito, né, genuíno de trocas e de gerar aí bastante possibilidades. Com certeza. Obrigada, Sil. Obrigada também. E chegamos ao fim de mais um episódio do Pode Conectar Carreira à Frente. Se você gostou desse vídeo, curta, comenta e compartilha. E não esquece de seguir a gente no canal. Obrigada.